A segunda maneira que você pode ter para aprender robótica é a robótica virtual. E a robótica virtual começou a fazer bastante sucesso por conta da pandemia. Então, com a pandemia, as escolas tiveram que ficar fechadas, os alunos começaram a não ter aulas presenciais, né? E aí, tanto os alunos quanto os professores e mesmo as competições tiveram que se adaptar e utilizar plataformas virtuais. Então, o período de 2020 foi muito interessante porque várias plataformas foram se aperfeiçoando e melhorando por conta desse período, em que as escolas, os alunos, os clientes em geral começaram a ficar mais interessados na plataforma e aí os próprios criadores começaram a desenvolver mais as suas criações. Então a primeira plataforma que eu acho interessante, que não é bem uma plataforma, é um site, é o Lightbot. Lightbot é um site bem interessante. Opa. Esse site aqui. É um robozinho, um robozinho que você pode baixar no seu celular, mas se eu não me engano tinha versão para computador. Da última vez que eu mexi, tinha versão para computador. Vamos ver, Lightbot. Ah, sabia que tinha. Ah, porque tem que ter o plugin. O que é o Lightbot? O Lightbot é esse robozinho virtual. E aí você tem alguns comandos aqui e o seu objetivo é chegar no final da fase. Então, normalmente o final da fase é por aqui. E aí você tem que criar uma sequência de comandos para que esse robozinho chegue até esse último ponto, até o local final. E aí, a cada fase você vai ganhando novos comandos para você praticar. No começo você tem apenas o comando de andar para frente, virar para a esquerda, virar para a direita, mas depois você vai aprendendo outros comandos, o plataforma vai te dando outros comandos para você começar a se aperfeiçoar. E tem certos momentos que ele também te dá um número específico de blocos que você tem que utilizar. Olha, você não pode utilizar mais do que 10 comandos. Então ele te dá vários desafios ao longo das missões e você vai aprendendo conceitos de lógica de programação, mas sem entrar muito na programação em si, em conceitos de programação em si. Você aprende esses conceitos de maneira mais lúdica. Então o Lightbot é uma plataforma bem interessante. Até a última vez que eu mexi era gratuito. Você pode utilizar tanto no computador como também baixar no seu próprio celular. Então é uma plataforma, um software, né? um app que eu acho muito, muito bom, que vale muito a pena você explorar. Temos uma pergunta, vamos ver. Josenaldo Araújo falou: não consigo mais acessar pelo computador o Lightbot. Realmente eu achei curioso. Quando eu digitei aqui o Lightbot Computer, ele fala aqui que precisa de um plugin. Não sei que plugin é esse. Mas realmente as últimas vezes que eu mexi era no computador. Mas já faz alguns anos que eu mexi ele no computador. Mas é uma plataforma bem legal que vale a pena você explorar ou recomendar ou aprender pelo próprio computador ou iPad. A segunda plataforma também que é muito interessante você para praticar robótica virtual é o Open Roberta Lab. O Open Roberta Lab é uma plataforma que eu falo bastante aqui no meu canal. Tenho vários vídeos que envolvem o Open Roberta Lab, que é uma plataforma que você pode tanto explorar para conceitos de simplesmente aprender sobre robótica, como também com objetivos de se preparar para competições, seja FLL, seja TBR, seja OBR. TBR, inclusive, utilizou o Open Roberta Lab na sua competição durante a pandemia. Então, o Open Roberta Lab, você pode escolher qual sistema que você quer utilizar, se é o Calypso, se é o Arduino, se é o IDU, se é o EV3, NXT, se é o Microbit. Você vem, escolhe aqui, por exemplo, o EV3, escolhe qual sistema que você quer. Normalmente a gente escolhe o EV3 Dev, clica aqui. E aí tem esses blocos de programação que você pode programar e colocar aqui. Então você coloca aqui. E o melhor, ele tem um simulador. Então você pode pegar aqui o robozinho. Tem um robozinho aqui
E aí você pode, através dos comandos que você colocar aqui, o seu robozinho vai andar. Então aqui eu coloquei para o meu robô andar. Eu posso colocar para ele andar mais ou menos, andar mais rápido ou mais devagar. Aí eu escolho. Ó. E aí você pode brincar com vários conceitos envolvendo envolvendo o seu robozinho do OpenMarta Lab. Você pode colocar próprios tapetes aqui, então você pode colocar um background aqui em específico. Ele também tem outros backgrounds que você pode modificar, outros ambientes. Por exemplo, esse aqui é um ambiente que você consegue desenhar. Poxa. Da última vez ele desenhava. Ah, aqui. Ó, aí ele desenha. Então dá para você mostrar, fazer com seus alunos. Por exemplo, isso eu já fiz com meus alunos algumas vezes. Fazer desafios para eles elaborarem programações que fazem certos desenhos, como por exemplo uma estrela, um quadrado, um triângulo, um círculo. Então, através da programação, você pode começar a explorar esses detalhes de figuras geométricas. Uma outra plataforma também muito interessante, e essa que eu gosto muito, mas é pouco explorada aqui no Brasil, é o Virtual Robotics Toolkit. O Virtual Robotics Toolkit também é uma outra plataforma que envolve bastante as competições, que foi criado pensando nas competições, que é esse aqui, ó. Vou mostrar a imagem. Então o Virtual Robotics Toolkit é um software em 3D que você consegue importar um robô para a plataforma e programar ele. Então no caso do seu robô da EV3, tem essa pista e você tem que programar ele para fazer certas coisas. E aí existem vários tapetes, como por exemplo do WRO, tem por exemplo da própria FLL aqui. Então é um software muito, muito interessante. Na época da pandemia, por exemplo, eu utilizei esse software para fazer competições de sumô virtuais. Inclusive numa live aqui eu já mostrei essa competição de sumô virtual. Então eu fiz com meus alunos uma competição virtual através do Virtual Robotics Toolkit para que eles conseguissem praticar e a gente não perdesse esse costume, mesmo que a gente não estivesse lá com o laboratório tendo aula presencialmente. Então o Virtual Robotics Toolkit eu acho uma forma muito boa para quem quer participar de competições, que quer desenvolver e que talvez não esteja no laboratório o tempo todo, ou que o laboratório está fechado, ou quer praticar ainda mais. Então é um software que eu acho muito, muito, muito bom. Tem uma versão gratuita que você pode baixar, acho que por 7 dias, utilizar por 7 dias, e tem a versão paga. Ele, em essência, é um software pago, mas que vale muito a pena. E os outros dois softwares que eu posso citar aqui é o Lego Digital Designer e o Studio 2.0. Esses dois softwares envolvem a prototipagem virtual. Então o Lego Digital Designer foi o primeiro que surgiu entre o Studio 2.0 e ele. Então você consegue fazer montagens de Lego aqui no Lego Digital Designer. Você fazer montagem bem interessante. É uma plataforma que você pode construir tanto robôs no NXT quanto no EV3, ou até robôs em bloco que não envolvem nenhum aspecto eletrônico em si. Mas se você quiser fazer robôs no Spike Prime ou criar manuais de montagem, quer fazer uma montagem mais profissionais, aí eu recomendo o Studio 2.0, que é um site bem mais aprofundado, que você consegue realmente se aperfeiçoar muito mais. Então é um software que eu recomendo bastante você desenvolver. É um software que eu utilizo para preparar meus manuais de montagem. Então, se você já viu algum manual de montagem, algum conteúdo meu aqui no canal, eu fiz através do Studio 2.0. Então, o Studio 2.0 eu recomendo para quem é professor ou para quem já tá bem desenvolvido na robótica e que é uma plataforma mais poderosa e com mais ferramentas. Para quem está no começo, iniciando ainda, eu recomendo o LDD, o Lego Digital Designer, que eu acho ele mais amigável e mais fácil de mexer. O Studio 2.0, no começo é um pouco complicado, mas se você quiser explorar o Studio 2.0, eu tenho uma playlist aqui no canal sobre plataformas virtuais e tem vários conteúdos do Studio 2.0 para que você já comece a ter uma prática nessa plataforma.
O José Naldo Araújo também falou que ele não sabe qual plugin é esse. Ele também usava e parou por conta disso. Esse é um programa ou site? O José Naldo, qual software que você ficou na dúvida? Que era um programa ou site? O Lightbot é um site ou um app no celular. O OpenRTLab é um site também. O VirtualBox Toolkit é um software, então você tem que baixar. E o Lego Designer e o Studio 2.0 são softwares que você tem que baixar. O Lego Designer e o Studio 2.0 são gratuitos. O VirtualBox Toolkit você tem que pagar. O OpenVRTLab e o Lightbot são gratuitos também, porque são ou em apps ou no computador, ou em sites, né? E uma outra plataforma que eu conheci já faz um tempinho, já faz alguns meses, mas que eu gostei muito, foi o Algodoo. O Algodoo é um site, não, é um software muito, muito legal, que é o seguinte, o que ele faz? Ele te ajuda a você fazer estruturas físicas ou físicas de maneira geral nessa plataforma. Então eu achei ele muito interessante para, por exemplo, quem gosta mais do lado da questão de física, porque você consegue fazer experimentos físicos no Algodoo. Então, por exemplo, você pode colocar uma luz, um filtro de luz e ver a refração dele na água. Você pode aplicar conceito de torque e verificar o quanto de força você precisa aplicar para que a alavanca funcione. Então é um software que dá para explorar bastante conceitos de física, aspectos de construção de maneira geral. Então é um software que eu gostei bastante para explorar essa parte de construção e física mecânica que poucas plataformas exploram, poucas plataformas virtuais exploram, que é uma maneira difícil de você conseguir desenvolver, explorar, são poucos softwares que conseguem explorar de uma maneira legal, e o Algodoo eu achei ele muito, muito, muito interessante. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre questões de torque que envolvem o Algodoo, que mostrei o Algodoo na prática para explicar esses conceitos. Então é um software que eu acho muito, muito poderoso para quem quer explicar esses conceitos mais de física. O José Naldo perguntou do VirtualBox Toolkit. O VirtualBox Toolkit é um software, então ele você tem que baixar. VirtualBox Toolkit. Ele tem que baixar. Ele é um pouco pesadinho. Desses todas as plataformas que eu comentei, o VirtualBox Toolkit é o mais pesado. Precisa de uma capacidade gráfica um pouco alta. Então não é muito recomendado se o seu computador não for muito potente. Já as outras plataformas elas são bem tranquilas, elas não são muito pesadas, dá para você baixar de boa, seja no computador antigo ou novo, não existem muitos problemas. E aí, outra plataforma que a gente pode falar virtual é o MakeCode, que aí tem tanto o MakeCode de Lego, que é o MakeCode Mindstorms, como também o MakeCode Microbit. Então, MakeCode aqui, ó. MakeCode Mindstorms, por exemplo. Então, no MakeCode, você tem aqui os componentes eletrônicos e você consegue fazer uma programação e testar a programação aqui nesse software. Então é um software que faz com que você consiga explorar um aspecto de programação e ver ele meio que visual acontecendo. Então é um passo um pouco maior para depois você realmente começar na robótica física e começar a ver o robô na prática. Então o MakeCode é bem interessante para você testar a lógica e depois colocar ele no aspecto físico. Outra versão do MakeCode é o MakeCode Microbit. O MakeCode Microbit eu acho ele muito bom e ele substitui bastante o Microbit físico, a menos que você queira realmente colocar um LED, utilizar o Microbit no aspecto realmente eletrônico. Mas se você quiser simplesmente utilizar o Microbit na questão de LED, das matrizes de LED, o MakeCode Microbit já faz bastante coisa, já te dá essa questão de LED, já te dá a questão de você movimentar o microbit, ver o que acontece. Então, é uma plataforma também bem interessante que você programa. E é a mesma plataforma que você vai programar para colocar ele funcionando.
Então você pode programar aqui no microbit, testar aqui no virtual e depois passar para o microbit físico. Então é um passo também, um passo intermediário para depois realmente você começar no físico. E uma outra plataforma de robótica também bastante conhecida é o Scratch. O Scratch envolve um pouco mais questões de programação, de desenvolvimento de jogos, que também é bem interessante. Ó. Então o Scratch você pode criar histórias, criar jogos através daqui. A programação também em bloco, então ela é muito parecida com todos esses sites que eu comentei. MakeCode Mindstorms, MakeCode Microbit, o Spike Prime, o EV3 Classroom. Todas as plataformas elas utilizam mais ou menos o mesmo conceito de programação em bloco. Então você consegue aprender em uma linguagem, aprender em uma plataforma no caso, e adaptar e conseguir aplicar esses conceitos também em outras plataformas. Então acaba que um aprendizado em uma plataforma também acaba servindo e sendo útil para outra plataforma. Então o Scratch também é uma plataforma bem interessante, é gratuito até a última vez que eu utilizei. É também um site bem interessante. E aí, o Scratch é um site.